Saudações, galera! Hoje é a nossa última aula do bimestre, tá? Antes da nossa prova. E só recapitulando aqui, a aula passada eu apresentei para vocês alguns dos princípios epistemológicos fundamentais, né? Para a gente conseguir se situar dentro dessa área que eu acho uma das mais importantes da filosofia, que é a epistemologia, né? Então, eu trouxe para vocês o princípio de causalidade, de verificabilidade, na hora de Ockham, o conceito de hipoqué, né, o conceito popperiano de falsibilidade, e expliquei para vocês a importância da postura cética, né? E hoje, pessoal, eu vou entrar nos primórdios da epistemologia, quando isso surge, quais são as ideias que vão distinguir o que é verdade do ponto de vista científico e o que não é. Então, seria uma proto-epistemologia, no caso, né? Os inícios, o início da epistemologia como nós entendemos, tá? Então, voltamos lá no velho Platão, né? O idealismo platônico, que basicamente, pessoal, consistia em entender que a realidade ela era dual, né? Existia um dualismo. Então, esse idealismo platônico, muitas vezes ele também é referido como dualismo platônico. Por quê? Porque o Platão ele vai dividir a realidade em dois níveis, tá? Quais são esses níveis aqui? Deixa eu só voltar aqui certinho qual que é. Eu tenho um mundo inteligível, né? Que seria o mundo das ideias, que é eterno, imutável, onde reside a verdade, né? Porque as coisas, sendo imutáveis, elas são verdadeiras. Responsável pelo mundo sensível. Então, as formas do mundo sensível, elas estão nesse mundo inteligível. Então, por exemplo, a compreensão do que é um cavalo está no mundo inteligível, e os cavalos do mundo sensível, eles são contingentes, variáveis e efêmeros, né, evanescentes. Já o mundo sensível, que ele é percebido pelos sentidos, é um universo material, né, e as cópias físicas, ele é composto pelas cópias físicas do mundo inteligível. Então, o mundo inteligível seriam as formas, né, e o mundo sensível seriam aqui as coisas efêmeras, transitórias, né? Um bom exemplo disso é quando você pega uma cadeira, né? Uma cadeira ela tem formas matemáticas, mas ela varia de contexto para contexto, de intenção para intenção, mas as formas, aquilo que define a cadeira enquanto tal, são 4 pernas, um lugar para sentar, um encosto algumas vezes, né? Isso é a forma, né? Então o conteúdo ele varia, e o conteúdo ele é sensível e ele é efêmero, mas a forma ela é imutável. Então aqui, obviamente, que o Platão ele vai partir de uma ideia hierarquizante, né, da matemática como a verdade por excelência, né? Então a verdade para o Platão basicamente era uma forma da razão que ele traduzia aqui como episteme. Então a verdade para ele era episteme e a doxa a opinião, né? Então, porque as aparências aqui elas vão nos enganar. E isso aqui vai influenciar, inclusive, um outro filósofo da modernidade, que é o Descartes, né? E, fazendo a mediação desse eidos, né, desse mundo das ideias, nós temos o demiurgo, que seria uma espécie de artesão do mundo. Ele faz a mediação. E aqui até vale o paralelo que o Hegel faz dessa compreensão dialética da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o Pai Deus, né? A compreensão inteligível, inacessível, né? O Filho, Jesus Cristo, que é a experiência efêmera de alguém humano que se faz Deus no mundo sensível, e o Espírito Santo, que é a mediação entre Deus e o mundo efêmero. O Espírito Santo seria essa característica exclusiva de Jesus Cristo que permite essa conversa, né, com o mundo inteligível. Então, Demiurgo aqui na compreensão do Platão, que é anterior à ideia de Espírito Santo, né, inclusive porque o Platão ele é anterior a Jesus Cristo, né, traz essa concepção do filósofo, que seria esse Demiurgo, que ele faz a mediação entre esse mundo sensível, porque ele é parte do mundo sensível, e o mundo inteligível, que são das ideias. Então, aqui no caso do filósofo, ele é uma espécie de parideira. Ele vai fazer através da maiêutica, que é o método socrático, né? Ele vai conceber essas ideias que estão lá escondidas. Por quê? Porque ele vai pensar, ele vai tirar um tempo para refletir sobre essas formas, ele vai pensar a ciência, a teoria, né? Aquilo que é racionalmente estrito, abstrato. Então, quem que faz isso? É o filósofo, depois o cientista, né? Então, essa
essa relação entre o mundo inteligível e o mundo sensível se daria a partir desse ócio de pensar essas formas inalienáveis aqui, tá? Então, para isso, Platão vai fazer uma alegoria, vai trazer uma alegoria, né? Que é a alegoria da caverna, que basicamente ele vai colocar o seguinte cenário. Imagine que existem algumas pessoas que elas estão amarradas, né? E essa é a vida delas. Elas estão amarradas e o que elas veem é uma projeção, uma sombra, que essa projeção é feita aqui por pessoas que passam, né, atrás de um tablado, né, com essas imagens que são projetadas na parede por conta da luz aqui, né? Isso é realidade. Para essas pessoas, esta é a realidade, tá? Só que um dia, algum deles vai quebrar esses grilhões, escapar e sair da caverna, tá? E daí ele vai ver a realidade como ela realmente é. Só que não contente de fazer isso, ele vai tentar voltar e explicar para os seus companheiros que aquilo que eles veem é uma ilusão, é uma projeção, tá? E fazendo isso, ele é rechaçado, inclusive ele é atacado por essas pessoas, porque como assim? Você está dizendo pra gente que nós vivemos uma mentira por toda a vida. Sim, vocês viveram uma mentira por toda a vida. E as pessoas não vão aceitar que elas estão sendo contrariadas, né? Imagine que uma pessoa, ela acredita em alguma coisa por 20 anos e de repente vem alguém e fala pra elas que aquilo que ela acredita está errado. As pessoas são muito apegadas emocionalmente a essas ideias. Então, obviamente que esse indivíduo foi atacado, né? E aqui o Platão traz várias concepções nessa analogia. Primeiro, que a busca pela verdade é uma busca solitária. Essa é uma compreensão quase que existente em toda a história da humanidade, perpassa a história da humanidade. Aqueles que buscam a verdade vão fazer um trajeto solitário, né? E vocês também, quando vocês forem se desenvolvendo enquanto indivíduos intelectualmente ativos, vocês vão perceber que quanto mais conhecimento vocês têm, quanto mais compreensão das coisas vocês têm, mais solitário vocês estarão, mais estraga a festa vocês serão, né? Então isso aqui o Platão já traz essa analogia lá no século IV a.C., tá? Outra coisa que o Platão vai trazer aqui também, a ideia da aletheia, que é essa busca pela verdade, independente do efeito que ela tem. E essa ideia da aletheia, da busca pela verdade, que o Parmênides já havia proposto lá no século V a.C., né, que vai influenciar o Platão, é muito bem elaborada naquele filme Matrix. E tem uma cena muito emblemática do filme Matrix, que é quando o Morpheus vai falar para o Neo sobre o mundo ilusório que ele vive, né? E Morpheus aqui é o deus do sonho, né? Então é como se ele fosse o demiurgo. E é interessante porque o Matrix tem essas referências filosóficas que ficam nas entrelinhas, né? Morpheus, que é o deus do sonho, ele na mitologia grega, né? Ele representa aqui o demiurgo, porque ele vai fazer essa interação, né? essa mediação entre a realidade e o mundo ilusório, onde o Neo vive, né? Para que ele se liberte desse mundo ilusório. E ele vai trazer ali as pílulas, tem a pílula vermelha e a pílula azul. E ele fala para o Neo, olha, se você escolher a pílula vermelha, você vai conhecer o mundo tal como ele é. A verdade, no caso, a aletheia. Se você escolher a pílula azul, você vai continuar vivendo o mundo de ilusão, vai continuar feliz, e etc, e vai morrer, e pronto, vai acabar assim, né? E você nunca vai saber a verdade. O que você quer? E o Neo, de prontidão, ele vai aceitar a pílula vermelha. Porém, antes dele pegar a pílula vermelha, o Morpheus ele vai falar, assim, ele vai explicitar isso para o Morpheus assim, de maneira bem enfática, né? Ó, mas calma aí, você realmente quer a pílula vermelha? Porque a única coisa que eu posso te oferecer é a verdade e nada além da verdade. O que o Morpheus quer dizer ali naquele contexto do filme? Que uma vez que o Neo escolher a pílula vermelha, ele vai ver um mundo feio, um mundo onde as máquinas controlaram a humanidade, onde nós somos fantoches. E você muitas vezes não quer ver a verdade como ela é. Então muitas vezes, pessoal, nós não queremos saber a verdade, porque a verdade ela é triste, ela é árida, ela é desagradável. Basicamente aqui eu vou explicar para vocês essa relação no seguinte exemplo. Imagine que você está doente, né? Você tem um câncer e o médico vai falar com você. E ele pode simplesmente... você vai morrer daqui uma semana. Você tem uma estimativa de vida de um mês, uma semana. E o médico ele pode simplesmente não falar nada para você. E você vai morrer.
Mas você, enquanto indivíduo, você quer saber a verdade, que você tem uma semana de vida, ou você quer simplesmente viver achando que está tudo normal? Então isso é o que define os dois tipos de pessoas segundo Platão. As pessoas que buscam a verdade independente das consequências e as pessoas que querem viver ali achando que as sombras, a projeção das sombras é a verdade, tá? Então isso aqui é muito importante nesse sentido de que a aletheia, a busca pela verdade, não é uma busca agradável, é a busca pela verdade, tá? Muitas vezes eu acho que vocês reclamam, nossa, estudar é uma coisa chata. Sim, é uma coisa chata, porque a verdade é uma coisa que não tem compromisso estético, não tem compromisso com a sua felicidade. A verdade é a verdade, tá? E muitas vezes nós achamos que a nossa opinião ela é muito acertada, mas a verdade ela é a verdade independente da nossa opinião. O fogo ele vai queimar a matéria, vai destruir a matéria, independente da minha opinião. O coronavírus vai matar pessoas independente da minha opinião. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas defendem percepções de mundo que não condizem com a realidade. Por exemplo, defensores da ideia de que o aquecimento global não existe. Como se a molécula de carbono tivesse opinião. Não, ela simplesmente está indo lá e abrindo um buraco na nossa atmosfera. Simples assim. Isso gera um aquecimento global. Tá? Os fenômenos da realidade não têm compromisso com a nossa vontade ou com a nossa felicidade. Eles simplesmente são. Então é isso que o Platão ele demonstra aqui. Que a aletheia, ela é a verdade independente da vontade de cada um de nós. Por quê? Porque ela está no mundo deslocado da efemeridade da nossa doxa, da nossa opinião. A verdade está lá no mundo das ideias, tá? Então aqui, pessoal, só para terminar essa ideia aqui, eu trouxe um quadrinho da Turma da Mônica, aqui que eu fui formado lendo Turma da Mônica, né? E é muito interessante você ver que muitas ideias críticas eram apresentadas à Turma da Mônica. Então aqui, ó, ei moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo, né? Falando para os homens na caverna. Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Então a vida para eles é ficar olhando para a parede. E daí quando ele liberta essas pessoas para verem o mundo como é, esse clarão está nos cegando. Isso é um castigo. Não devíamos ter parado de contemplar a vida. Então, para ele é muito claro que essa é a verdade, mas para essas pessoas aqui é desconfortável. Porque você entender que a verdade ela não é aquilo que você achava que era, num primeiro momento vai ser sim desconfortável, né? Então, eu lembro até de uma experiência que eu tive na escola de vocês, quando eu, no segundo ano do ensino médio, eu falei sobre a questão da dimensão do espaço, né? E a pessoa, ela em específico, ela se sentiu muito ofendida em relação à fé dela, né? Ela é cristã, etc. Daí eu mostrei esse vídeo e a pessoa ela ficou muito chocada. E eu percebi que esse choque fez com que ela se sentisse dúvida em relação às suas crenças, né? Então isso é exatamente esse desconforto de você acessar uma dimensão muito maior do que é a existência e isso fazer com que você perceba que a sua vida, aquilo que você acredita, é muito mais reduzido em relação àquilo que realmente é a amplitude do cosmos. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro essa compreensão, né? E o Platão, assim, dessa forma, distinguindo o que é verdade, a aletheia do mundo doxiológico, no caso, né, da doxa, da opinião, das efemeridades, ele vai aqui marcar o início da epistemologia dentro da filosofia como essa distinção entre o que é verdade e o que não é, tá? Então, assim, a filosofia, ela é busca pela verdade. E eu, quando me formei em filosofia, eu fiz um juramento em relação a isso. Não sei se vocês sabem disso, mas todo curso tem um juramento. E o juramento da filosofia era basicamente isso: ter um compromisso com a verdade independente de qualquer coisa. Isso já me gerou vários problemas, porque muitas vezes você está num ambiente onde as pessoas elas não querem a verdade, elas querem simplesmente o conforto, né? Então, dentro do meu juramento, e eu levo muito a sério esse juramento, eu sempre vou falar a verdade independente de quem doa, mesmo que isso possa gerar um desconforto. E segue recentemente no Netflix tem um filme lá que se chama O Primeiro Mentiroso. Então é uma sociedade em que as pessoas elas só falam a verdade e essa pessoa ela mente pela primeira vez. Então é muito interessante, é uma comédia de humor negro, inclusive, e assistam lá para vocês verem como esse paralelo entre a verdade e a mentira é necessário, porque a sociedade ela vive a partir da hipocrisia, né? Nós precisamos da hipocrisia para manter a sociedade. Beleza, galera? Então é isso. Surgindo alguma dúvida, pode me perguntar e ótima avaliação, tá? Não deixem de fazer avaliação no prazo
e qualquer dúvida me mandem um e-mail. Até mais, pessoal. Um abraço.